Bidiri. Satsang. Primeira parte. Bem, Bidi está com vocês. Eu o saúdo. Eis-me com vocês, para algum satsang, para elucidar, ainda, o que pode existir, em vocês, de interrogações, de incompreensões ou de não vivência concernente ao Seu ao Parabrahman. O objetivo de minha presença não é ensinar-lhes, mas, bem mais, trocar, sobre o que pode restar, ainda, em vocês, de incertezas, de dúvidas, de indecisão, concernente a tudo o que eu pude dizer, há alguns anos. Nós não falaremos mais de refutação, mas orientaremos esses satsangs centrando-os na consciência e em sua situação atual. Bidi está com vocês, mas ele não está só. Assim, teremos, entre cada questão e cada resposta, um momento de silêncio propício a Shantinilaya, o que lhes permite, como aqueles que me descobrirão ulteriormente, a realização do si, a vivência do si, e, para alguns de vocês, a liberação e a liberdade. Minhas intervenções representam, em definitivo, os últimos elementos que lhes são comunicados na compreensão de sua vivência, aqui mesmo, nesse saco de carne. Então, instalemo-nos no silêncio, para estar em um estado propício ao acolhimento de cada uma de suas interrogações. Eu lhes peço para esquecerem-se de minha forma passada, para aqueles que me reconheceram ou que me leram, no que eu pude exprimir quando de minha passagem sobre esta terra. Acolhamos, primeiramente, o silêncio, garantia da presença e do si. Silêncio. Cada palavra que eu pronunciarei será pesada e ponderada, para que as palavras sejam apenas o suporte da verdade nua, que lhes dá a ver, que lhes dá a viver, de maneira estável, a realidade do si. O que vamos realizar, juntos, não é destinado a nutrir o que quer que seja em seu mental ou em sua pessoa, mas, bem mais, se for necessário, para descobrirem-se, inteiramente, para serem livres. Nós podemos, agora, todos juntos, escutar a primeira questão. Questão. Há um fluxo contínuo de pensamentos que parece jamais parar, mesmo nos momentos de alinhamento e de meditação. Os movimentos de Li Shen desaceleram esse fluxo, mas pensamentos continuam a emergir. O silêncio jamais se instalou, inteiramente. Você tem um esclarecimento. O importante não é constatar um fluxo incessante de pensamentos, quaisquer que sejam esses pensamentos, mas, bem mais, nesse caso, inclinar-se na origem dos pensamentos. Os pensamentos fazem apenas passar, mesmo se eles sejam iterativos. Assim como você formula a questão, você se define, a si mesmo, como o observador de seus próprios pensamentos. Não atribua a eles qualquer crédito, qualquer peso, deixe-os emergir, não os refreie, mas, sobretudo, não se identifique, jamais, a eles. Quando o pensamento está aí, continue a vê-lo atravessar, mas dirija, sobretudo, sua consciência, uma vez que ela está, ainda, presente, no momento preciso em que nasce o pensamento. Não se interesse pelo conteúdo dos pensamentos, mas, bem mais, pelo mecanismo do pensamento. Os pensamentos vão e vêm. Como pensamento, nenhum desses pensamentos pode provir do absoluto. Os pensamentos provêm de diferentes estratos da consciência, tanto a comum como a de sono, e mesmo, eventualmente, na consciência túria. Não lute, nada imponha, mesmo se, como você diz, você tenha identificado meios que permitem limitar esse fluxo de pensamentos. De onde vem o fluxo? Esse fluxo afeta você. Esse fluxo afeta você a partir do instante em que você acredita no que você pensa, sobretudo, quando você está, como você diz, em repouso e em alinhamento, ou que isso seja, também, pelos movimentos da dança dos elementos e do silêncio. Nada procure forçar, nada procure parar, ponha-se na neutralidade do centro. Não analise qualquer desses pensamentos, contente-se em vê-los, continue a ver o fluxo deles. Aí, na posição do observador, você tomará consciência, assim, muito rapidamente, de que esses pensamentos fazem apenas atravessar. Como você diz, é um fluxo. Não medite, sobretudo não para parar esses pensamentos. Deixe-os chegar, não os retenha, deixe-os partir e evacuar-se por si mesmos.
Como você sabe, os pensamentos podem acompanhar-se de imagens, de sensações, de percepções. Você se aperceberá, então, que, de seu acolhimento e de seu modo de acolher esses pensamentos, eles podem permanecer ou, efetivamente, fazer apenas passar. Se você permanece, nesses momentos, na neutralidade, sem procurar opor-se, sem procurar compreender, então, naquele momento, você não será o mestre de seus pensamentos, mas você os verá nascer, você os verá passar. Uma vez isso identificado, fique tranquilo, nada empreenda. Seja o observador silencioso do meio, colocado em seu coração, que vê desenrolar-se isso, também, como uma cena de teatro. Eu lembro de que você não pode opor-se com seu mental ou com sua consciência a esses pensamentos, porque o pensamento não resulta do que vem de seu coração, mesmo se seja, por vezes, colorido, mas nasce da interrogação entre o interior e o exterior. É isso que cria os pensamentos. No pensamento há, sempre, um processo de adesão, de propriedade, mesmo, do pensamento. Mas nenhum dos pensamentos que você vive vem de você, do que você é em seu coração. Os pensamentos nascerão, sempre, enquanto você estiver colocado nesse mundo, mesmo se eles possam desacelerar ou, mesmo, parar. Não se apegue mais a eles como a qualquer de suas experiências, como a qualquer de suas vibrações. Porque você nada é de tudo isso e você sabe disso, mesmo se não o viva. Observe. Retire-se desse fluxo e você compreenderá que você é sobre o que se apoia a esse fluxo. A partir do instante em que você realizar isso, realmente, você constatará, realmente, de modo muito natural, quer seja na vida corrente ou no interior de si, você não será mais tributário nem afetado por qualquer dos pensamentos que o atravessam. O pensamento vem apenas da interface entre o interior e o exterior, que lhe mostra, assim, que há, ainda, presente em algum lugar, escondida em você, a oposição entre a dualidade e a unidade. Mas, ao observar os seus pensamentos como eu disse, ao vê-los, realmente, atravessá-lo, você consegue, já, não ser afetado por eles. Só a pessoa é perturbada pelo pensamento, o ser que você não pode, em caso algum, ser afetado por esses pensamentos. Encontre um meio e veja esses pensamentos repartir-se na periferia de sua consciência. Mas, jamais, no coração da consciência, quer seja na infinita presença ou no absoluto. A partir do instante em que houver neutralidade de si mesmo em relação aos seus próprios pensamentos, você estará liberado de seus pensamentos, o que não quer dizer que eles desaparecerão. O pensamento é inerente à interface entre interior e exterior, resultante de uma visão dual a caminho, eu diria, para sua própria unidade e sua própria resolução. Você tomará conhecimento, portanto, do nascimento dos pensamentos, antes que eles se concretizem como pensamentos, mas, também, da evacuação deles. A um dado momento, você estará tanto no meio de si mesmo, na realidade de seu ser profundo, que os pensamentos não terão qualquer incidência, não provocarão qualquer perturbação e, em definitivo, pararão por si só, a partir do instante em que você não os para, a partir do instante em que você não dê a eles peso e, sobretudo, a partir do instante em que você assiste ao nascimento e à partida deles. Isso levará sua consciência à interface entre o interior e o exterior, enquanto está no meio de seu coração. Naquele momento, sua consciência não dependerá de qualquer pensamento, como de qualquer emoção, quaisquer que sejam. Não se trata, aí, agora, de refutar o pensamento como não pertencente a você porque, efetivamente, ele não lhe pertence, entretanto, ele o atravessa nesse fluxo que você qualifica de incessante. Não se apegue a eles, não creia, um segundo, nesses pensamentos, quer concernam a preocupações cotidianas, interrogações mais espirituais ou quaisquer que sejam. Resista à tentação de compreender, resista à tentação de apreender-se dele. Seja apenas, aí também, o observador silencioso e mudo que observa, como a cena de teatro, o nascimento e a morte dos pensamentos. Você se libertará, assim, de tudo que vem do limitado e que representa apenas o reencontro entre esse limitado e seu próprio ilimitado. O coração e o meio liberar-se-ão, o que lhe dá acesso, então, pelo movimento ou pelo silêncio, à vacuidade do ser e à plenitude do si.
Isso pode fazer-se muito rapidamente. Isso permitirá a você, em sua vida corrente, não mais ser tributário de seus pensamentos, mas, realmente, do fluxo da vida ou da graça da luz, como você o diz nesse momento. Você constatará, também, que pode exprimir, naquele momento, o que não vem dos pensamentos que o atravessam, mas que você exprimirá, ao invés deles, o silêncio de seu coração e exprimirá a verdade de seu ser, em qualquer frase e em qualquer reencontro que seja. Alguns de vocês, no Ocidente, chamaram a isso o caminho da criança interior, mas há, aí, um perigo. É o de tomar o caminho da criança interior por uma realidade, assim como confundir os pensamentos com a voz interior. A melhor atitude, nesse caso, é a neutralidade, na qual nada a decidir, nada a dizer e na qual, contudo, as palavras saem espontaneamente de você, sem estarem ligadas a qualquer pensamento preliminar. O pensamento não será colocado em palavras, o que será colocado em palavras é seu coração, que não depende de qualquer pensamento, de qualquer crença, de qualquer adesão ao que quer que seja. Então, naquele momento, você estará livre para exprimir o que vem não de seus pensamentos, de sua história, da pessoa, mas, diretamente, da essência da vida que você nomeia, eu creio, de verbo criador. O verbo criador não é um pensamento. Ele é a expressão espontânea do ritmo do coração daquele que está colocado ao centro do ser, no meio do coração, como vocês o nomeiam, no coração do coração. A intensificação da vibração da energia desta, que se manifesta, então, aparecerá a você claramente, como o que não tem ligação nem qualquer ressonância com o pensamento que a atravessa, mas será, puramente, a expressão de seu centro imutável, que lhe dá a viver, paralelamente a isso, a felicidade, o contentamento do si, que nada pode alterar, qualquer que seja sua intensidade. É-lhes dado, a uns e outros, a ver, hoje, no trabalho, seus pensamentos, e constatar que maior parte desses pensamentos é apenas projeções de sua própria consciência nesse mundo, que serão o reflexo de uma educação, de memórias ou de antecipação do futuro. Mas nada disso concerne ao presente. O presente não tem qualquer pensamento. O pensamento deleta-se do instante. Ele se deleta da vacuidade, ele se deleta do silêncio, da ausência de movimento. É o momento no qual, sem esforço, vocês veem trabalhar o que resta de pessoa e veem trabalhar, também, o coração. Frequentemente, quando vocês se exprimem, há um pensamento preliminar, e sua expressão é, então, colorida pelo pensamento preliminar. Mas o pensamento não vem do ser, eu disse isso, ele resulta da interface e da ressonância, da reação existente entre o ser na eternidade e esse mundo efêmero. Ao realizar isso, sem esforço, os pensamentos diluir-se-ão, tornar-se-ão cada vez menos pungentes, cada vez menos presentes, e darão a vocês, assim, um acesso mais íntimo e mais lúcido à voz interior, que é apenas silêncio e que, sobretudo, não tem qualquer ponto de apoio no passado e qualquer projeção no futuro. Quaisquer que sejam esses pensamentos, nenhum desses pensamentos concerne ao ser. Porque o ser não tem necessidade de pensamentos. O ser tem necessidade de sê-lo, é a necessidade de ser. O resto é supérfluo e, eu diria, mesmo, vem alterar a percepção do ser bem além da vibração e do vibral, como vocês o nomeiam. Coloquemo-nos, agora, nesse silêncio para, de algum modo, integrar, não as palavras que eu pronunciei, mas, sobretudo, a consciência que as acompanha, que faz ressoar, em vocês, o coração do ser. E, aí, vocês encontrarão Turiria, não mais como experiência, mas como estado cada vez mais permanente, reflexo e realidade de seu coração ou de sua criança interior. Silêncio. Bem, Bidi prossegue. Questão. A visão da visita de um ser, em combinação prateada, no dia do nascimento de meu filho, é uma visita familiar? Qual é o significado disso? Quando do nascimento do corpo de um recém-nascido existe uma abertura presente, sistematicamente, aos mundos que eu nomearia de sutis, ou seja, presenças que não são ligadas a um saco de carne, mas a uma estrutura que vocês nomeiam de etérea e livre. Por não ter assistido a esse nascimento, eu posso apenas permanecer nas generalidades.
A abertura dessa porta, ligada ao nascimento, pode ser acompanhada, como foi descrito em todas as tradições e como é, sempre, o caso, por um anjo. Termo genérico que significa, sobretudo, não um anjinho, mas um ser sutil independente, eu esclareço, do que vocês nomeiam anjo guardião futuro, mas que aproveita, de algum modo, dessa passagem que se abre nesse novo nascimento não para gerar ou enquadrar, mas, bem mais, para manifestar a realidade da abertura temporária entre dois mundos. O corpo que sai é formado apenas da reunião de partículas da Terra, mas é portador de uma partícula de eternidade. A interação entre o efêmero e a eternidade, nesse nível, quando do nascimento, acompanha-se, efetivamente, da presença, sistemática, de um ou vários desses anjos, cuja presença é puramente conjuntural e não ligada a qualquer utilidade ou significação disso. Não vemos, aí, maravilhoso ou extraordinário em relação a essa criança ou em relação às suas capacidades, mas, simplesmente, o processo lógico que se produz quando da entrada na encarnação e quando da saída da encarnação. E, de algum modo, um testemunho da realidade da eternidade. Nada mais procure em relação a isso, mas saiba, simplesmente, que esse processo é cada vez mais acessível em qualquer meio que seja, em qualquer cultura que seja. Não tirem qualquer conclusão disso. Aí também, nós juntamos a interface do reencontro entre o interior e o exterior. Não mais em um sentido horizontal, como descrito no pensamento da questão anterior, mas em um sentido vertical e direto. Assim, o nascimento, a entrada nesse mundo, como a saída desse mundo, são momentos privilegiados de contatos e de testemunhos da verdadeira realidade. Para inúmeros de vocês, as portas abriram-se ao nível dos sentidos e da percepção do que é nomeado invisível. Mas não se atrasem nesse invisível, porque esse invisível, que é conjuntural, representa, aí também, apenas a interface entre dois mundos. Nada veja, aí, de maravilhoso, mas veja, simplesmente, a lógica da vida quando de mecanismos de passagem do efêmero ao eterno ou do eterno ao efêmero. Nada mais e nada menos. Isso não se traduz nada de bom como nada de mal, é, simplesmente, a lógica da vida que passa de um estado a outro, de uma forma a outra, de um mundo líquido a um mundo aéreo ou de um mundo material a um mundo sutil, quando da morte. Aliás, os seres que morrem hoje, que deixam esse saco de carne, antes de deixá-lo, têm faculdades muito maiores de ver, aqui mesmo, nesse corpo, antes de passar e de falecer, os mundos sutis. Isso é muito mais frequente para as crianças que deixam esse mundo, o que dá a elas acesso, nos olhos de carne, à visão do que vocês nomeiam o além. Tudo isso é natural, não tem necessidade de outras explicações, não tem necessidade de ficar maravilhado com isso, não tem necessidade de dar outro sentido que não esse sentido da passagem, um pouco como os pensamentos que nascem, que passam e que se evacuam. Silêncio. Prossigamos o satsang. Questão. Uma irmã pediu para transmitir-lhe essa mensagem. Ela diz que tem confiança em você, mesmo se ela não o conheça e é a primeira vez que ela entra em contato com você. Ela pergunta se você poderia ajudá-la em seu problema de pele, sua dor no estômago, assim como ajudá-la a passar em seu exame de 14 de setembro. Silêncio. Aí está. Eu tenho, simplesmente, a dizer-lhe que, qualquer que seja a confiança que você tenha em mim, que eu agradeço, eu atraio, contudo, sua atenção que a única confiança verdadeiramente eficaz, de maneira permanente, é a confiança no si e em nada mais. Isso provém, em você, de uma dificuldade para conhecer seus limites e, portanto, assim, limitar-se a si mesmo, devido ao que você tem vivido e vive ainda. Então, esqueça-se de mim, esqueça-se de si e incline-se no que você é, que nada é do que você apresenta a esse mundo e nesse mundo. Eu respondi à sua solicitação não para que você tenha, ainda, mais confiança em mim, uma vez que você deve esquecer-me, mas, bem mais, para descobrir, em si, não em sua pessoa tributária de uma história, mas, bem mais, a confiança na vida, para estar, realmente, na vida. Silêncio.
Continuemos. Questão: a morte pode facilitar a manifestação do absoluto? Hoje, isso é verdadeiro para um número cada vez mais importante de humanos que deixam o efêmero e desviam-se, de algum modo, das etapas intermediárias ligadas ao confinamento para reencontrar, necessariamente, a própria essência, antes da liberdade. As regras do jogo mudaram, devido ao que se desenrolou, tanto em vocês como nesse mundo, ao longo de uma geração. Tanto o se como o absoluto tornam-se, então, mais evidentes a reconhecer para aquele que deixa esse mundo. Aí também, sem esforço, mesmo se permanece, ainda, no momento da partida, qualquer apego que seja, qualquer laço que seja. Cada vez mais transições individuais acompanham-se, eu diria, de uma percepção clara da consciência, da não realidade do que foi deixado e, portanto, uma possibilidade maior de liberdade e de liberação para aquele que aceita voltar sua consciência para a luz que é vista e que pode, portanto, ser atravessada sem qualquer dificuldade. Essa é a consequência direta das ações realizadas nessa terra, como eu disse, ao longo de uma geração. Silêncio. Prossigamos. Questão: basta estar consciente dos medos que nos atravessam, sem segui-los, para que eles desapareçam? Eu diria que é uma preliminar, mas o reconhecimento dos medos, a identificação dos medos torna-os menos eficazes e menos intensos em seu ser. Mas o ser é amor. Se há medo que atravessa, isso é uma incitação para viver o amor, porque o medo desaparece no meio do ser e no coração do ser. Estar consciente de seus medos, vê-los, pode ser útil, mas não basta. Incline-se em seu coração, identifique seu coração, viva seu coração, naquele momento. Nenhum medo poderá atravessá-lo, nem da morte, nem de qualquer entidade que seja, nem de qualquer elemento de sua vivência nesse mundo. Veja isso mais como um equilíbrio. De um lado, o medo, do outro, o amor. Enquanto o medo for mais denso do que o amor, mesmo se isso é visto, o medo atravessa você. É preciso tornar mais denso o amor, no sentido de mais presença ao amor. Do mesmo modo que os pensamentos passavam, os medos passam, mas eles podem continuar a passar o tempo todo, mesmo se sejam menos incômodos, mesmo se haja uma forma de domesticação de seus medos. Mas o único antídoto real e total para o medo é densificar o amor. O medo é, portanto, apenas o reflexo da insuficiência de densidade do amor, tanto nesse saco como na consciência. Para nada serve procurar a origem ou as origens dele, para nada serve negá-los, é útil localizá-los, mas isso não basta. O medo, quando ele atravessa você, mostra, simplesmente, que ele é mais denso do que o amor. Quando o amor torna-se mais denso do que o medo, mais presente, se você prefere, mais compacto, então, não há mais espaço para o medo. Aquele que vive o amor não pode viver o medo, nem ser atravessado pelo medo. Ele pode estar sujeito às emoções do medo, de momento, mas, momento algum, ali estará submetido. Ele não dependerá, de modo algum, de qualquer medo. O amor é, portanto, o antídoto do medo e, eu diria mesmo, seu oposto. Aquele que vive o amor e que, no entanto, manifesta medos, faz apenas mostrar a ele mesmo que seu amor procede de uma causa emocional e, portanto, condicionada, e não de um amor incondicionado que é, realmente, liberado de toda noção de pessoa. Enquanto há identificação à pessoa, os medos passarão, vistos como tais ou não. Mas vê-los como medos é, já, efetivamente, uma primeira etapa, mas não pare aí. Se você luta contra seus medos, eles se reforçarão, de uma maneira ou de outra. Procure, ao invés disso, nutrir e cultivar o amor, de qualquer modo que seja, porque ele é o único antídoto para os medos que o atravessam, mesmo quando eles são identificados. Não se embarace, aí, tampouco, com explicações, justificações, mas aceite o princípio de que se medos atravessam você, é que o amor que é, no entanto, vivido, não é livre. Ele é, portanto, condicionado. Mesmo isso basta para criar o medo, qualquer que seja o medo. O amor é definido como a ausência de medo, não como uma bravura ou uma coragem, mas, bem mais, o resultado direto da graça do amor.
Os medos, quaisquer que sejam que possam atravessar, independentemente de refletir um amor condicionado, são, também, um encorajamento para descondicionar o amor, para não atribuí-lo a situações ou a seres, mas, bem mais, a força de vida e a única realidade da vida e, portanto, da consciência, onde quer que ela esteja, aqui ou alhures. O medo é ligado à pessoa em sua história passada ou em suas projeções futuras. O amor é independente da pessoa em suas memórias e suas feridas, assim como de suas projeções. Silêncio. Prossigamos. Questão: é importante, atualmente, comer alimentos sem glúten? Isso é importante para esse corpo e para a consciência limitada. Ou se o absoluto não se importam com isso. Aliás, aqueles que estão instalados no ser têm necessidade apenas de muito pouco alimento, qualquer que seja esse alimento. Mas é inegável que, enquanto você crê na conexão entre a eternidade e o efêmero, mesmo em sua vida, um interage no outro. E, portanto, há aspectos limitantes à expansão da consciência que não concernem, de modo algum, ao absoluto, mas que, contudo, pode parecer aproximar-se dele. Assim, portanto, o glúten pode ser um obstáculo, como outros alimentos, não à liberação, que é adquirida, o que quer que vocês fumem, o que quer que comam, o que quer que absorvam, o que quer que pensem, mas tem um efeito deletério na própria expressão da consciência. Mas o tóxico mais violento não é da ordem alimentar. O tóxico mais violento é, primeiramente, a crença, no sentido amplo, e logo após vem o medo. De algum modo, os poluentes químicos absorvidos chegam apenas em terceiro ou quarto lugar. Mas nada de tudo isso pode afetar o que vocês são, em verdade, e afeta, simplesmente, o modo pelo qual vocês descobrem a verdade, mas não a impede de eclodir. Os tóxicos bloqueiam a consciência, congelam-na, de algum modo, e impedem-na, de algum modo, de viver o fluxo da vida, mas tudo isso é apenas acessório. Vocês sabem, pertinentemente, mesmo se não o vivam, mesmo se o tenham esquecido, que o mais importante é o amor e que o amor não pode ser contaminado por qualquer elemento que venha do efêmero, quer sejam os pensamentos que atravessam, quer seja a própria morte ou, ainda, o glúten ou qualquer outro veneno. Lembrem-se de que aqui vocês são apenas uma reunião de moléculas que se reuniram um dia e que se dissolverão um dia. Será que vocês são isso? Unicamente isso. Só o limitado pode considerar que um veneno, qualquer que seja, possa limitar a manifestação da eternidade. Estar na vida, plenamente vivo, é no mais ser afetado, quer seja por sua própria doença, sua própria morte ou qualquer veneno que seja, porque, mesmo se há sofrimento, isso pertence apenas ao efêmero. A eternidade não conhece qualquer sofrimento e não o conhecerá, jamais. Silêncio. Prossigamos. Questão: por que algumas pessoas que afirmam saber o que é o absoluto e afirmam ver esse mundo tal como ele é, ou seja, uma ilusão, desejam que esse mundo conclua-se o mais rapidamente possível? Bem-amado, como você diz, é a pessoa que deseja isso e não o absoluto. O absoluto nada tem a ver com esse mundo, seu início e seu fim, nada tem a ver com o tempo. Mas, enquanto você está inscrito em uma pessoa, você é tributário do tempo, tanto do início como do fim, tanto de sua vida como da vida nesse mundo. Não uma vez, quando de minha encarnação, eu não teria aceito responder a uma questão concernente ao tempo e ao fim do tempo, ou ao fim dos tempos, porque, efetivamente, o absoluto não pode ser, de modo algum, concernido por isso. Mas isso pode ser uma distração para a pessoa, na condição de estar consciente disso. Aquele que vive o absoluto não tem necessidade de dizê-lo, ainda menos, a necessidade de demonstrar o que quer que seja. O absoluto não é concernido nem pela trama histórica nem pelas diferentes alterações da verdade, porque ele apreendeu que o mundo está no interior dele e que nada de tudo isso é eterno. E tudo o que é efêmero tem um fim.
A partir do instante em que você está consciente disso, pouco importa que esse início e esse fim inscrevam-se no âmbito de sua vida, entre o início de sua vida e o fim de sua vida. Pouco importa que a escala do tempo seja de milhares de anos ou dezenas de milhares de anos, isso nada muda. Aquele que aguarda ou espera é a pessoa, mas apreenda, também, que o liberado vivo é, ainda, uma pessoa. Mas não é preciso ser enganado. Se sua vida é apenas função do fim dos tempos, você está no erro. Se sua vida é função do instante, você está na verdade. Porque o instante é eterno. Mesmo o fim, ele mesmo, é efêmero e traduz o efêmero. O mais difícil é nada desejar, nada projetar, mas estar lúcido na cena de teatro e no ato que se atua. Isso não quer dizer que você acredite no teatro, isso não quer dizer que você acredite no jogo que se joga e, sobretudo, que você não é tributário disso, de um modo ou de outro. O liberado vivo não tem pressa de morrer, não tem pressa de esperar o fim do mundo, mas vive, de instante a instante, o instante presente. Ele pôs fim ao sofrimento e ao medo, ele não teme nem seu próprio fim nem o fim do mundo. Ele vive o que a vida dá a ele, a cada instante, sem modificar o que quer que seja, sem ser modificado pelo que quer que seja e, sobretudo, não pelo fim. Um espetáculo de teatro tem um início e um fim. Mas não se esqueça de que o teatro não existe, assim como o observador. São apenas fragmentos de si mesmo, destinados a desaparecer. Mas você não tem que fazê-lo desaparecer, ele desaparecerá por si só. Você deve desengajar-se, mesmo, do fim, porque, se você é absoluto, você sabe que o teatro não existe, não mais do que o observador, e que nada há a esperar. Ao nada esperar, nada projetar, nada aguardar, você está disponível para si mesmo em sua eternidade, qualquer que seja a evolução e o futuro tanto de seu corpo como desse mundo. Só esse corpo é ligado ao tempo e à história, não o que você é. Mas aquele que observou o teatro, mesmo se ele saiba que não é verdadeiro, sabe muito bem que o último ato está sendo jogado. Mas ele não é afetado nisso, ele não se regozija, nem da persistência desse mundo, nem do desaparecimento dele, isso é independente do que ele é. Mas você tem o direito, de qualquer forma, de atuar no teatro, mas não é preciso que você fique apegado ou ligado à sua projeção de consciência concernente ao cenário do fim do ato final. Considere, bem mais, qualquer que seja o fim da cena de teatro, incline-se mais em sua própria morte. Como você considera a morte? Lembre-se, quando da refutação, de que eu os convidava a mergulhar na origem de seu nascimento. Do mesmo modo, para não ser alterado, no si, como no absoluto, é preferível não localizar o tempo ou, se prefere, o que vocês nomeiam o timing, mas, bem mais, estar lúcido sobre o que se joga na cena. Mas não ser tributário da cena, porque isso o tira do eixo. Isso faz apenas mostrar, em definitivo, que a balança pesa mais do lado do medo do que do amor, mesmo se haja esperança em um tempo de fim, qualquer que seja, portanto, o fim do teatro. Tudo depende de sua afetação, tudo depende de sua consciência, de seus pensamentos, de suas emoções, de suas projeções ou de sua capacidade para permanecer imutável em qualquer circunstância que seja, sem ter necessidade de controlar, de dominar. É aí que você mostrará, realmente, a densidade do amor em você, mesmo no efêmero. Mas você não pode negar a própria noção de ciclo de vida, independentemente de qualquer alteração ou falsificação real de tudo o que é efêmero. Ora, você está, nesse corpo e nessa carne, você está, nesse mundo, em outra escala de tempo, mesmo se os tempos reencontrem-se. Silêncio. Prossigamos. Questão. Quando da leitura de um de seus satsang comunes Argadata por minha companheira, eu não ouvi o último terço dessa leitura. O que você pode dizer-me em relação a isso? Feliz aquele que desaparece ao escutar-me. Feliz aquele que não tem mais questão e cuja consciência apaga-se na presença de um liberado.
Eu sempre disse, em minha encarnação, que minhas palavras não podiam falhar, porque eu exprimia a única verdade eterna e desobstruía suas memórias de tudo que tratava de qualquer evolução, de qualquer dimensão, o que os ponha na vida eterna, na fonte da consciência, na qual tudo é perfeito, na qual tudo é duradouro e eterno. Assim, portanto, ao escutar-me, você se escuta a si mesmo, em sua eternidade, e não mais aquele que exprime palavras, mesmo se ele é, realmente, liberado vivo. Você vai além da palavra, além do verbo, você se junta às moradas do silêncio eterno, anterior ao som primordial, que eu nomeei, em minha encarnação, o Parabrahman. Assim, portanto, feliz é aquele que desaparece ao escutar-me, porque ele mostra que não faz mais do que escutar-me ou ouvir-me, mas que ele se encontrou a si mesmo. Sem nada recusar do limitado, mas transcendendo esse limitado pela graça do amor e da eternidade. Eu já havia dito que a melhor correlação que se pôde fazer concerne ao sono. Quando você dorme, o mundo desaparece inteiramente. Você cria, por vezes, outros mundos no estado de sonho, mas, mais frequentemente, você é, você mesmo, naquele momento, Turiyama. O adormecimento é o momento no qual você sai do teatro. Não há mais jogos da consciência, não há mais interações de consciências umas com as outras, mas há retorno à fonte da consciência que é, eu lembro, a consciência. Só a pessoa coloca-se, em seguida, questões, mas ela não terá, jamais, resposta, porque a pessoa não é concernida pelo absoluto, mesmo se o absoluto englobe a pessoa, quando você é liberado vivo. Mas você não é enganado, sobretudo, você não é afetado. Aí está a eternidade do amor, aí está a verdade, a única, que não conhece qualquer tempo, qualquer espaço e qualquer manifestação da consciência e, eu diria mesmo, qualquer aparição da própria consciência em qualquer dimensão que seja, e que, no entanto, está presente, ao mesmo tempo, em todas as dimensões, em todos os espaços e em todos os tempos. Mas isso a consciência limitada, assim como o si, não poderá, jamais, degustar, apenas aproximar-se. Silêncio. Prossigamos. Questão. Lembranças de infância ressurgem nesses tempos, e são sistematicamente vistas como observador, depois, apagam-se por si só. Algumas voltam várias vezes, porque o acesso ao si e a permanência no si necessitam da eliminação de tudo o que pertence à memória, de tudo o que pertence às projeções. Assim, portanto, é perfeitamente observável, para inúmeros de vocês, que elementos que pertencem à pessoa apresentem-se à sua consciência. Não há que parar ali, não há que se identificar ali, há apenas, como você o faz, que observar. Não há porquê, tampouco. A vida aparece e a vida desaparece. Essa é a característica do que é efêmero, do que não dura, do que não é a verdade. Esvaziar-se da pessoa não é fazer um esforço, é, simplesmente, observar, refutar e deixar passar. Não se preocupe com o número de vezes em que isso lhe é apresentado, deixe fazer o que se desenrola, contente-se em estar aí, onde você está, consciente de sua eternidade, isso lhe permitirá, então, manter essa permanência do si. O que quer que se desenrole na tela de sua consciência, deixe-o desenrolar-se, porque você não é isso. Nada a procurar, apenas observar e deixar passar. Qualquer que seja o número de vezes em que isso lhe seja apresentado, a vacuidade, o silêncio é o apanágio do Parabrahman, que nada tem a ver com sua parte limitada e efêmera. Por sua conduta nesses momentos em que se manifesta essa memória, ou qualquer outra projeção, depende a facilidade de permanência no si. A consciência deve desengajar-se por si mesma de toda a identificação a uma forma, a uma história, a um passado ou a um futuro. É isso que vocês vivem, uns e outros, de diferentes maneiras, mas que os remete ao efêmero para, de algum modo, reforçar a eternidade. Não há explicação precisa a dar, porque ela nutriria a pessoa. Ora, você não é essa pessoa. Você não é, mesmo, aquele que observa. Isso você descobre, você o vive, cada um em seu ritmo, seja pela repetição, seja pela fugacidade do que se desenrola na tela da consciência.
Ir à fonte da consciência não é refazer o caminho ao inverso, mas, bem mais, ter-se aí, inteira e integralmente, o que transcende, assim, a noção de história, a noção de pessoa e a noção de memória, assim como as projeções. A verdade, assim, desvenda-se. Ela sempre esteve aí, mas ela é como que iluminada, por vezes, de maneira violenta, por vezes, de maneira suave, mas não se preocupe com a maneira. O objetivo não é esse. Aceite que não haja qualquer objetivo, permaneça simples, de nada se apreenda, deixe vir a você, do mesmo modo, deixe partir de você. Não reaja e não intervenha. Silêncio. Seguinte questão. Quando de seu tratamento, meu corpo colocou-se, progressivamente, em início de êxtase, a ponto de não mais poder mover nem braços nem pernas, até abaixo da cabeça, com uma dor intensa no braço esquerdo. Não é a primeira vez que isso se produz. Pode-se diminuir essa dor? Porque todo o corpo não é concernido pela êxtase. Você pode ajudar os rins a restabelecer-se. O processo que você nomeia a êxtase é a revelação progressiva, a colocação a nu do efêmero como tal. Isso corresponde a um movimento da periferia para o centro, cujo ponto de partida é, no entanto, efetivamente, o coração. As zonas as mais distantes apagam-se, de algum modo, primeiro, e, portanto, os braços e as pernas. No que concerne à sua saúde, a pessoa quereria, efetivamente, curar. A eternidade nada tem a ver com a cura. É claro, há uma noção de conforto, mas o conforto da pessoa é muito limitado em relação ao conforto do si. Quando se estabelece-se pelo desaparecimento da consciência nas extremidades, então, o retorno ao centro pode fazer-se tranquilamente, a partir do instante em que você não intervenha, a partir do instante em que você não procura, a partir do instante em que você não queira, a partir do instante em que você nada peça. Desapareça de si mesmo e a luz, nela mesma e por ela mesma, modificará o que está alterado. Se isso não se modifica, é que corresponde ao projeto da luz e absolutamente não ao projeto da pessoa. Cabe a você ver, cabe a você escolher. Deixe-se ganhar pelo que você descreve, não se preocupe com o resto. O resto basta-se a ele mesmo e vai para onde a luz quiser. A medicina concerne a pessoa e a consciência limitada, mas não a eternidade. Libere-se da doença, libere-se do sofrimento, não por um ato deliberado da pessoa, mas por uma rendição à graça total. Não se interrogue sobre o porquê e o como, nem sobre a origem nem sobre o fim, porque sua consciência prova-lhe, a você mesmo, que a eternidade é tocada e vivida. Instale-se aí, onde tudo é graça, qualquer que seja a evolução ou o futuro desse corpo. Deixe-o reparar-se, deixe-o expulsar dele o que não tem que estar ali. Assim é explicada a dor de seu braço. É claro, em algumas doenças, há necessidade de vigilância, de supervisão, de medição. Isso é uma regra. Mas você, quem você é nisso? Você é esse corpo doente ou você é o que se apresenta à sua consciência, em suas relações com a eternidade? Posicione-se, de uma vez por todas, e deixe trabalhar e demonstre-se a sua eternidade a própria potência da fé. E, portanto, para você, uma inversão de paradigma, que põe fim a toda luta, a toda resistência e a toda oposição. O que se manifesta, em sua consciência, é apenas o resultado do peso respectivo do eterno e do efêmero. Cabe a você definir e ver onde você se situa. Isso não concerne, é claro, unicamente, a sua doença, mas a todas as doenças, quaisquer que sejam. Aquele que vive a eternidade, quer seja no si ou no absoluto, não se preocupa com o que vive, naturalmente, ou seja, esse corpo que apareceu e que desaparecerá. Não interreagindo mais com esse corpo, ele possuirá, nele, suas próprias sementes de cura ou de desaparecimento. Tanto em um caso como no outro, não há que apegar-se a um resultado ou a uma vontade. Isso não é uma renúncia, não é uma negação, isso não é uma refutação, mas é a realidade de seu posicionamento. No que você vive, no acesso à eternidade, encontra-se a solução. Mas não raciocine como uma pessoa em relação a isso, mesmo se a pessoa tenha necessidade de ocupar-se, de medir, de controlar. É o papel dela.
Mas você não é aquele que controla, que mede e que verifica. Posicione-se mais perto do centro e esqueça-se da periferia. Não projete mais a sua consciência, permaneça imóvel, permaneça tranquilo, desapareça de si mesmo, desapareça de toda a experiência, ainda que apenas um instante, e você constatará, por si mesmo, os efeitos nesse corpo e em seu efêmero, qualquer que seja o resultado. Supere o mundo das causas, supere a causalidade, supere sua própria questão. Qualquer que seja a evolução da dor, do sofrimento ou da doença, a partir do instante em que você estiver firmemente ancorado em sua eternidade, nada do efêmero poderá aparecer como contrário à sua eternidade. O que eu percebi, quando da sessão, é apenas uma informação da verdade que se confronta em você, em suas zonas de resistência. Não veja a resistência como um material estranho, por exemplo, mas não veja, tampouco, como se lhe pertencesse. Situe-se no meio. Aí está sua liberdade, a verdadeira. Não aquela de restabelecer a saúde de um corpo. A realidade do espírito é bem mais primordial e importante do que qualquer cura que seja. Deixe produzir-se o que se produz. Não porte sua atenção sem negligenciar, contudo, o que é demandado por esse corpo, no corpo. Mas porte sua atenção na eternidade, ancore-se na eternidade. A ancoragem de seus rins, então, não terá mais qualquer sentido, porque os rins são a memória, é a hereditariedade, é o que o prende a esse mundo, o que o prende a essa encarnação e impede-o de viver a liberdade na encarnação. Silêncio.